Eu sou Mayra Soares, Espiritual Coach, e hoje eu queria conversar com você sobre suas experiências com as leis, aquelas leis do universo, as leis do sucesso. Então, eu achei interessante eu gravar esse vídeo porque eu recebi alguns e-mails e até um que me interessou bastante, né? Que fala sobre o conhecimento, de que adianta a gente conhecer e quando a gente, na verdade, não coloca em prática, né? Tudo aquilo que a gente conhece nas nossas próprias vidas. E aí eu queria, esse espaço era mais para eu contar um pouquinho da minha história, né? E aí as pessoas que me enviaram os e-mails vão saber exatamente onde é que se encaixam nisso tudo, né? Eu fui uma pessoa que adquiri conhecimento desde muito nova, né? Por família, a minha mãe me embrenhou, né, no meio de várias religiões, e eu, por ser muito pequena, acabei acompanhando e despertando o interesse, né, de entender muitas coisas. E ao longo dessa minha vida, eu acabei entrando em várias religiões, né, algumas na adolescência por pura curiosidade e outras porque eu acreditava mesmo naquilo e queria seguir aquilo. Né? E aí você vai estudando e de repente você se vê um peixinho fora d'água, você olha e fala, nossa, eu acho que eu adquiri o conhecimento suficiente, mas acho que falta algo mais. Né? É como acontece na vida, eu garanto, de muitas pessoas, né? Que às vezes não se encontram dentro de religiões já pré-estabelecidas, né? E que vamos deixar claro que a religião foi feita pelo homem, e aí você acaba precisando de algo mais, né? Você fala, tá faltando alguma coisa nisso tudo. E onde você buscar esse conhecimento, né? E eu tive a sorte de cair na mão de bons mestres. Eu tive um grande mestre que me ensinou muitas coisas, né? E que naquela época eu conseguia colocar em prática, né? E aí acabei me afastando e me enveredando por outras religiões, sempre na ânsia de querer conhecer, de querer entender, e eu sempre fui muito intensa, eu tinha que entender mesmo, né? Então, assim, eu fui para a igreja católica para conhecer religião, numa época em que eu estava estudando sobre religiões comparadas, e aí me embrenhei dentro da religião católica e fui fazer catecismo, e não satisfeita com o catecismo eu entrava em grupo de oração, eu fui crismada, e isso já com uns 40 anos, né? Então, para você ter uma ideia de como era a minha intensidade pela busca do conhecimento, de entender a religião e ver onde é que eu me encaixava nisso tudo, né? Porque às vezes eu me sentia muito perdida. E onde é que eu tô? Né? Você se sente mesmo excluído, né? Porque tantas pessoas se dão tão bem em algumas religiões e ficam eternamente na religião e tem aquilo como se aquilo bastasse para eles, né? Enquanto eu era sempre essa busca incessante de algo que me completasse. E como isso é até hoje. Né? O intuito de eu fazer o canal foi porque eu, ao longo desse tempo, eu estudei muito, né? Eu tive muito conhecimento e algumas vezes eu me via falha em colocar em prática. Né? Falava assim, nossa, de que adianta realmente tanto conhecimento quando na verdade eu não utilizo isso na minha vida? Né? Eu adorava ajudar as pessoas, a ensinar as pessoas, a colocar em prática na vida das pessoas, mas quando eu olhava para a minha vida, existia essa lacuna. Né? Onde é que eu me encaixava nesse conhecimento todo? E foi quando eu decidi fazer esse canal. Né? Foi quando eu decidi realmente ter as pessoas, não como seguidores, né? Porque tem tanta gente boa aí, você busca, tem muita gente que fala um monte de besteira, mas também tem muita gente séria que fala sobre o mesmo assunto, os mesmos assuntos que eu abordo, né? E pessoas podem falar numa outra linguagem, né? Eu quis fazer o canal numa linguagem que todo mundo conseguisse entender, que não ficasse aquela linguagem empolada e que as pessoas também vissem as experiências delas, né, não como únicas. Né? Assim, eu vivi muitas coisas que talvez você esteja vivendo. Né? E como que você se encaixa nisso e como que você se encontra nisso tudo. Né? Como é que você vai achar os caminhos realmente que você quer para a tua vida. Então, mais uma vez, a gente não pode deixar de ter a certeza de que religião ela é criada pelo homem. Né? Esse universalismo que muitos hoje procuram é porque o homem que cria religião, né, ou religiões já muito antigas,
O homem esquece de evoluir, o homem esquece de estudar e o homem acaba querendo praticar aquilo que ele aprendeu há 30, 40, 50 anos atrás, hoje em dia ainda, né? Onde tudo está em evolução, onde o universo está em evolução, né? A própria espiritualidade está em evolução e já não aceita mais as mesmas práticas que eram feitas há tempos atrás. Então isso tudo é preciso a gente entender, né? Quando eu digo que a gente precisa conhecer, é para a gente poder ser questionador, né? A gente raciocinar sobre a nossa fé, sobre as nossas crenças, sobre os nossos dogmas, né? É para isso que eu quero que você entenda e para isso que eu quero que você me acompanhe. Né? Então, eu dividindo a minha experiência com você, teve um outro e-mail, né, que fala sobre o que eu estou vivendo, né? De olhar sempre para aquela mesma pessoa e a pessoa em casa o tempo inteiro e aquilo me incomodar. Gente, seja marido, seja filho, seja pai, seja mãe, existem algumas coisas que são obrigações nossas, são deveres nossos e outras não são, né? E aí a gente não, tem fardos que a gente não pode carregar. É preciso a gente entender isso. É preciso a gente também entender que o perdão é divino, né? E até um e-mail que me falou: mas eu não consigo olhar para a cara do meu marido, eu fico lembrando das coisas que fez. E aí vou dar uma breve passagem, né, para você, até para o vídeo também não ficar muito longo. Eu também passei situações muito difíceis no meu casamento, né? Eu tive uma fase em que eu achei que não ia ter saída, né? Que o que aconteceu comigo não era aceitável. Como que aquilo podia estar acontecendo comigo? Eu sempre que fui uma pessoa tão boa, tão sincera, onde é que eu não consegui demonstrar essa sinceridade, onde eu não consegui demonstrar a minha amizade, né, pelo meu parceiro, onde é que foram as minhas falhas? E aí eu passei, foram mais de 10 anos da minha vida, né, entre terapias e com todo o conhecimento que eu já tinha adquirido, né, eu fui passar 10 anos em terapias e no meio disso eu engravidei, né? E uma pessoa que não podia mais engravidar porque eu já tinha 3 filhos e não queria mais filhos e de repente no meio desse turbilhão da minha vida eu engravido e eu começo a analisar a minha vida a partir dali, né? 10 anos sofrendo, 10 anos remoendo aquela dor, 10 anos, mas tendo os filhos e convivendo com os filhos, até que um dia você fala: ou eu decido alimentar essa dor e ter os resultados da minha vida que eu estava tendo, né? As insatisfações como pessoa, como mulher, como tudo, ou eu vou virar essa página, né? Eu digo que o perdão, ele é divino. Né? Você tem que perdoar de coração, né? O ser humano está aqui em construção, somos falhos, erramos o tempo inteiro, né? Então não aponte o outro como o único a errar, porque você também erra muitas vezes, né? Você pode errar em circunstâncias diferentes ou que para você às vezes não seja esse erro, mas é preciso a gente aprender a conviver com isso, né? E você vê o que vale a pena. Né? Sabe aquela coisa de você colocar na balança e ver o que vale a pena? Né? O que está pesando mais? É o teu sofrimento? É o teu perdão? Né? E quando eu abordei a lei do perdão, eu sentia isso. Né? Eu falei assim, eu preciso falar sobre o perdão. E porque eu não vivenciei só isso dentro da minha própria casa. Né? Eu tive outras experiências horríveis. Né? Quando eu digo até, tem um vídeo meu que eu falo, parecia que Deus estava com o dedo apontado e falava, é ela. Tudo tem que ser com ela. Né? E eu ficava, que injustiça é essa? Quando na verdade eu estava criando essas realidades, né? E aí foram com amigos, e aí foram com família, e você acaba se achando injustiçada, quando na verdade você criou isso tudo para você. Né? Você fez com que essas coisas acontecessem para você. Então a decisão é tua. Né? Quando eu digo para você que você é responsável de traçar o teu novo caminho, de traçar essa tua nova realidade, é porque você vai escolher os pensamentos que você quer e os sentimentos que você vai querer. Só você pode fazer isso. Né? Eu não vou poder escolher os sentimentos por você. Você, a partir de agora, se pretende ter novos resultados, né, por mais difícil que seja, é preciso você mudar esses padrões mentais. É preciso você virar
a fichinha e falar assim, ó, minha realidade agora é outra e os meus sentimentos precisam ser outros para que eu tenha outros resultados, né? Vocês que me escreveram, eu tenho certeza que vocês entenderam, né, o porquê de eu ter feito esse vídeo, mas para que vocês vejam que somos pessoas comuns, né? E vivemos as mesmas coisas. As experiências precisam ser divididas, né? Muitas vezes você não precisa estar dentro de um consultório para a gente dividir experiências e sermos orientados, né? Mas tenha o conhecimento como diretriz para a tua vida. Né? Não adianta só você ler, aí você escuta um vídeo meu, escuta outros vídeos tão interessantes, né, quanto os meus nos próprios canais do YouTube ou em sites e que vão abordar a mesma coisa de uma maneira diferente. E isso só vai adquirindo aquele conhecimento quando na verdade você vai se enchendo e chega uma hora que isso precisa transbordar. Esse conhecimento precisa vir à tona. E o vir à tona é a prática, né? Por mais complicado que seja, é a prática. Né? Muitas vezes eu também me sinto desanimada, me sinto enfraquecida, só que aí eu busco as técnicas que eu conheço. E aí, ó, vambora, vamos modificar essa realidade para a gente trazer resultados diferentes. Então, foi para isso que eu gravei esse vídeo. Foi para você entender um pouquinho melhor. Pode mandar mais e-mail, eu quero saber como é que você está acompanhando isso tudo. E como eu disse e repito, o acaso não existe, gente. Você não apareceu aqui do nada, né? Você não vai lá na minha página do nada, é porque você está em busca de alguma coisa. E eu espero estar podendo contribuir para o teu conhecimento.